Olá pessoal, está começando nosso 13º episódio do podcast Vale de Deus. É com muita alegria que hoje nós temos um entrevistado especial aí. Mais que especial. Mais que especial, exatamente, o diácono João Bonzanini. Mas antes de começar, para fazer aquele suspense, né? Não se esqueça de deixar o like, comentar, nos seguir nas nossas redes sociais, né? E sem mais delongas, João, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que você tem agenda corrida, tem compromissos não só aqui em Itapeva, mas também em outras cidades, mas a gente fica muito feliz de poder contar com a sua experiência e com a sua amizade aqui com o nosso podcast, de compartilhar um pouco da sua experiência de vida em Deus para nós. E eu ia pedir para você aí, para quem não te conhece ainda, se apresentar para a gente. Fica à vontade. Olá, Christian. Olá, Marcos. Eu sou o diácono João Bonzanini. É uma alegria, um prazer estar com vocês aqui, gravando esse podcast tão interessante sobre a palavra de Deus, né? E é uma alegria também estar aí nas redes sociais, sendo ouvido pelo nosso povo, por todos aqueles que têm acesso a esta mídia, que nós vamos evangelizando dessa forma. Então, eu tenho 27 anos, atualmente eu moro em Itapeva, fui ordenado diácono no último dia 3 de setembro, na cidade de Buri. A minha história, ela não é daqui de Itapeva. A minha família é natural da região de Marília, de uma cidadezinha ao lado de Marília chamada Vera Cruz, uma cidadezinha que fica entre Marília e Bauru, uma cidade de 10 mil habitantes. Então, trata-se de dioceses diferentes. Eu, com 18 anos, entrei no seminário, senti muito forte, desde muito cedo, o chamado de Deus na minha vida, e não pensei em outra coisa a não ser realizar a vontade de Deus. Ao longo da minha adolescência, eu queria ser padre, tinha essa ideia, tinha esse desejo. É claro que, como todo adolescente, tive fases de rebeldia, né? Tive fases de, poxa, o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, de querer se aventurar nas coisas do mundo, etc. e tal. Mas, com 18 anos, eu tinha a convicção de que o meu chamado era entregar a minha vida para a igreja, ser padre, servir aos irmãos e irmãs. Então, eu entrei no seminário da Diocese de Marília. E lá eu passei todo o tempo da minha formação, concluí a minha formação ao longo de 8 anos. Quando terminei a formação, eu já não tinha mais aquela convicção de que eu deveria mesmo ser padre. Então, com algumas dúvidas, eu resolvi dar um tempo no processo e me desliguei da Diocese de Marília, fiquei um tempo fora do processo formativo, onde eu pude trabalhar, onde eu pude ter experiência de namoro, e depois, quando Deus chama, Ele insiste, Ele vai atrás, e a gente só se realiza cumprindo aquilo que Ele quer para nós. Então, não fiquei muito tempo fora, coisa de 1 ano praticamente, eu comecei a fazer contato com a Diocese de Itapeva para viver uma experiência nova, uma experiência diferente. Já conhecia o Dom Arnaldo, bispo aqui de Itapeva, quando ele era padre, formador do seminário lá em Marília. Então, alguns amigos padres de lá de Marília, amigos em comum, fizeram esse contato, essa mediação com Dom Arnaldo, e no final de em meados do ano passado, eu comecei a fazer um processo com a Diocese de Itapeva, onde eu pude conhecer a Diocese, os padres puderam me conhecer, e no final do ano passado, eu fui aceito pela Diocese de Itapeva e passei a residir na cidade de Buri, né, aqui da nossa diocese, com o Padre Fernando.
Então, desde o final de novembro até setembro desse ano, eu residi em Buri. E aí, por conta da pandemia, eu fiquei todo esse tempo lá e fui ordenado em setembro. Aí, depois da minha ordenação, vim para Itapeva. Atualmente, eu estou acompanhando o bispo e atendo, junto com o padre Cícero, a comunidade de Itaboa, distrito da cidade de Ribeirão Branco. Não é? Lá é uma área pastoral que um dia, se Deus quiser, vai se tornar paróquia aqui da nossa diocese. Então, estou nesse processo do diaconato transitório para que, com a graça de Deus, no ano que vem, eu possa ser ordenado padre e, assim, realizar o meu chamado, a minha vocação ao sacerdócio. Meu coração, ele se enche de alegria, porque hoje eu me sinto encontrado nesta vocação, né? Aquele mesmo sentimento desde criança, adolescente, jovem, toma posse do meu coração por ter a convicção de que estou no caminho certo, né? Não por meus méritos, não porque por minhas qualidades, mas porque Deus me chamou. E às vezes Deus chama os piores, né? Eu gosto de pensar no chamado de Deus como aquele pai, aquela mãe que tem filhos e vai na casa de alguém, de um parente, de um amigo, e o filho mais arteiro, mais rebelde, eles querem deixar sempre perto, né? Porque tá vendo, tá olhando, qualquer coisinha é só dar um beliscão que já acerta as coisas, né? Porque se deixar o menino sair para longe, ele faz um fuá e fica uma loucura. Então, eu acho que Deus, ele trabalha nessa dinâmica. Às vezes ele chama os piores para ficar perto dele e fazer a transformação da vida, né? Isso é o mais bonito do chamado de Deus, na nossa indignidade, com as nossas falhas, os nossos pecados, ele nos transforma. E a nossa recompensa, né, a nossa retribuição, digamos assim, não gosto da palavra retribuição, mas aquilo que nós damos em troca é a nossa vida, é a nossa resposta ao chamado de Deus. E eu respondi o chamado de Deus na minha vida, com o meu coração totalmente voltado para o serviço de Deus, para o serviço dos irmãos e das irmãs, aqui na igreja de Itapeva, na diocese de Itapeva, e quero deixar a minha vida ser consumida, a minha vida toda vivida aqui nesta diocese, se Deus assim me permitir. Mas, concluindo, é uma alegria estar com você, Christian, com você, Marcos, e com todos aqueles que estão nos ouvindo. Que legal, João, que legal ouvir isso de você. Eu acho que eu falo em nome do podcast, mas também de toda a comunidade de Itapeva, né? De todas as nossas igrejas, né? Você que seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade, na nossa região, na nossa diocese. Tenho certeza que você vai somar à igreja com o seu trabalho, com a sua dedicação. E você veio em uma ótima hora. Você veio num momento muito, muito legal, porque a gente, nós, né, temos esse projeto. Você, ele se encaixa muito bem, principalmente na nossa trilha de assuntos que a gente vem conversando. A gente falou bastante sobre discípulos, né, sobre o discipulado, sobre o trabalho em igreja, a aventura de ser discípulo, né? E você contou um pedaço da sua aventura nesse caminho. Então, cara, Vixe, tem muita coisa nesse caminho. É uma aventura. Hora a gente legal. tem vontade de sumir, hora a gente tem vontade de abraçar a coisa logo. Mas é uma história de vida. Apesar da minha pouca idade, né? São 27 anos, olha, eu vivi muita coisa já. Em termos de igreja, de relações. Então, a minha experiência é uma experiência de gratidão a Deus por não ter desistido de mim, mesmo quando eu mesmo já tinha desistido, Ele quem me chamou, Mas, assim, Ele quem...
Esse ponto é muito legal, João, porque quando a gente vai falar sobre é, algum personagem da Bíblia, né, algum homem da Bíblia, algum profeta, alguns dos discípulos, eu sempre gosto e menciono é, que é importante a gente lembrar dessas pessoas da Bíblia, que elas se aproximam de Deus pelos seus erros, se aproximam de Deus pelas suas dificuldades. E aí, quando você fala, né, eu tive um momento da minha vida em que eu desisti e depois eu voltei atrás porque eu tive certeza, cara, eu me coloco nessa situação também porque em quantos momentos da minha vida eu tive algumas desistências, algumas situações. Então, cara, isso me aproxima de você, porque quando a gente olha um padre, quando a gente olha o Dom Arnaldo, quando a gente olha um padre da nossa paróquia, a gente fala, nossa, como é difícil ser como essa pessoa, né? E quando a gente olha para Jesus, fala, nossa, como é difícil ser como Jesus, eu tento, mas aí a gente conversa com essa pessoa e fala assim, olha, essa pessoa ela tem algo em comum comigo, né? E isso nos aproxima e fala, nossa, será que é possível então a gente ser discípulo? Né? É nesse sentido. Então, obrigado por compartilhar essa sua história e mais, né? E mais. João, eu vou fazer o papel do entrevistador aqui, a gente acaba pegando alguns ganchos na história que gera curiosidade. Então, é uma curiosidade minha da tua fala. Como é que foi esse um ano aí que você saiu e deixou, né, a vida religiosa e aí o que aconteceu nesse um ano que você falou assim, não, preciso voltar, preciso retornar? Eu tive uma experiência lá na formação, no tempo de seminário, onde eu me deparei com a ansiedade, e essa ansiedade, ela se tornou patologia, se tornou doença na minha vida. E da ansiedade, eu tive síndrome do pânico, ataques de pânico, etc. e tal. Então, era algo que foi me sufocando, que me sufocava, e quando eu terminei a formação, eu estava assim destruído, eu estava destruído. O emocional da gente, o psíquico da gente, ele grita, ele grita. Quando alguma coisa não está certo, quando alguma coisa não vai bem, ele grita. E ali eu percebi, poxa, não, aqui não é meu lugar, eu preciso tentar uma coisa diferente, etc. e tal, já não estou me encaixando aqui. E aí eu fiquei em setembro de 2019, eu deixei a formação e voltei para a casa dos meus pais. Logo que voltei para a casa dos meus pais, já arrumei um trabalho com uma tia minha, num comércio, etc. e tal, e já comecei a me dedicar a estudos para concurso, e fui me lançando nessa, e eu falei, não. E aí eu fui vendo que nas minhas andanças, nas minhas experiências, sempre alguma coisa me puxava para Deus. Mas a gente passa por processos assim, de negação, né? Então, não, eu fiquei 8 anos, eu saí, poxa, eu tinha consciência que eu estava saindo e agora Deus está me querendo, não, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Só que nesse tempo, eu consegui tratar minha ansiedade, tratar o meu pânico, com terapia, com medicamento, com acompanhamento espiritual, etc. e tal, e fui estabilizando a minha vida. Né? Chegou um tempo da minha vida, sobretudo quando começou a pandemia, e o texto que eu quero trabalhar hoje, refletir, rezar com vocês hoje, tem muito a ver com essa questão da pandemia. Quando chegou a pandemia, eu estava assim, num nível de vida muito satisfatório. Né? Eu estava trabalhando com a minha tia e as coisas estavam indo muito bem. Eu tinha arrumado, como a gente costuma dizer, lá na minha região, um rabo de saia, etc. e tal. Então estava indo, tudo tranquilo, tudo normal, mas era aparente, alguma coisa assim em mim. E aí eu comecei a pensar, poxa, não, minha vida não é atrás de uma mesa de escritório. Não, minha vida não é no comércio, minha vida não é
sendo funcionário, minha vida não é sendo um empreendedor, não nasci para isso, não é a minha vocação. E aí a gente vai como que num processo de identificação e de configuração, que aí eu fui pensando também, poxa, não dá, eu estava junto com alguém e na minha cabeça, não, sabe? Era um sentimento de como se eu estivesse traindo alguém, porque eu estava com a pessoa, mas eu não estava 100% com a pessoa. O meu coração não estava ali, mas eu estava, porque era bom, fazia bem, mas não estava 100%, meu coração não estava ali, e com o passar do tempo eu fui, não é isso que eu quero, não vejo minha vida sendo compartilhada ao lado de outra pessoa, nessa responsabilidade, não serei feliz, não vou conseguir fazê-la feliz, etc. e tal. E aí fui vendo, poxa, o que faz sentido para a minha vida? E aí eu tive uma experiência interessante. Na rua de casa tinha uns dependentes químicos, e sempre que eles passavam na frente de casa e me encontravam, eles paravam para conversar, me conheciam. E aí eu comecei a conversar com eles, comecei a falar da minha história, que eles sabiam que eu ia ser padre e tal, mas aí eu comecei a conversar com eles, eles foram também abrindo a vida deles, e aí eu fui vendo, poxa, tá aí, né? Isso já meados de 2020, isso, meados de 2020, junho, julho, que estava naquela situação de pandemia, ninguém sabia ao certo quanto tempo ia durar, como é que ia ser, como é que não ia ser. E aí eu fui vendo, falei, não, João, não adianta fugir, né? A tua vocação é essa, é a do serviço, é a da entrega, é a da doação, é a da escuta, é o de falar, é isso que te realiza, é isso que casa com você, que dá a identificação para você e que te torna aquilo que você é. Mas eu ainda resisti, eu ainda relutei, né? Tanto que eu só comecei a conversar com o Dom Arnaldo em julho e agosto do ano passado, porque eu tinha aquela concepção de que não posso, é inconcebível para mim. Mas eu falei, fui nesse processo de identificação, de configuração, percebendo onde é que estava o sentido da minha vida. E aí eu, revisitando alguns estudos, eu me deparei com uma frase de um filósofo francês, ateu, que ele dizia o seguinte: um homem só é homem enquanto ele encontra um motivo pelo qual ele está disposto a entregar a sua vida, né? É de Sartre. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu não entregaria a minha vida num casamento, é uma questão de vocação, eu não entregaria a minha vida numa empresa, eu não entregaria a minha vida em algo autônomo, etc. e tal. Onde que eu entregaria a minha vida? Na igreja, no serviço, né? Aí eu falei, não dá para eu resistir, é algo mais forte do que eu. Aí, como o profeta Jeremias diz, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É uma luta desigual, Uhum. Aí eu fiz como filho pródigo, pai, pequei contra Deus e contra ti. E eu encontrei alguém um pai que me acolheu de braços abertos e que me trouxe de volta à minha essência, ao meu chamado, à minha vocação. Mas foi assim uma experiência de muita oração, de muito discernimento e de encontro mesmo. Sabe, nos relacionamentos, a pessoa, sei lá, namora 10 anos, aí por alguma coisinha larga. Aí fica meses separado, quando não, semanas separado. Aí quando volta, já marca o casamento, já casa, porque percebe que a vida dela não faz sentido sem aquela outra pessoa, né? E às vezes acostumou tanto com a presença da pessoa que precisava fazer uma experiência sem, e percebe que não, aquela pessoa é essencial, né? A minha relação com Deus, com a minha vocação, foi mais ou menos nesse sentido, né? Foram 8 anos no seminário, depois eu deixei a formação, fui repensar a vida, e
E logo quando voltei ainda mais convicto daquilo que eu queria para minha vida, daquilo que Deus tinha para minha história, para realizar na minha história. Então foi mais ou menos assim. E na infância, João, você falou que foi muito cedo a sua decisão inicial de que você queria ser padre. E nesse começo, para você, assim, você tinha ali sua vida com seus amigos e tal. Como é que é visto para uma criança, né? Porque né, 14, 15 anos aí, você é criança ainda e você fala, não, vou ser padre. Como é que era a reação do pessoal que convivia com você? Teve resistência? Você teve apoio? Como é que foi? Sabe o que é interessante? Que a minha avó conta que eu, quando tinha 3 anos de idade, eu virei para ela, foi o ano de 1997, se eu não me engano, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, e estava passando uma missa, um evento lá com as famílias no Rio de Janeiro, no Copacabana, no Maracanã, perdão. E eu estava com a minha avó paterna, e ela disse que eu pus a mão na televisão e falei, vó, eu quero ser padre, eu vou ser padre. Né? E a partir dali, minha vida se desenvolveu em torno disso. Né? Então, eu ia para a missa todos os dias com a minha avó, eu ia rezar nos setores lá da comunidade, com as senhorinhas, com a minha avó. Depois eu fui fazer catequese, eu fui ser catequista, etc. e tal, mas sempre enfurnado na igreja, assim, uma coisa de criança mesmo, de criança. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, a gente se depara com a crise, né, de adolescentes. Não, eu quero estudar, eu quero casar, eu quero ser rico, eu quero conquistar o mundo. E aí foi um período de não sei o que eu vou fazer, e todo mundo sabia que eu ia ser padre, porque eu dizia, e eu já não sabia muito mais, mas eu fiquei quietinho, fiquei na minha, e fui discernindo. Aí, quando eu tinha meus 16 para 17 anos, eu falei, não, é isso. E na época eu estava namorando, né? E eu falei para ela, olha, eu preciso fazer uma escolha na minha vida. E essa escolha é entre você e seguir o meu coração. Né? Então, mais uma vez, eu tive que me apartar de um relacionamento para me entregar a Deus, né? O que hoje é estranho para o mundo, né? Porque a gente vive nessa busca pelo prazer, pelo bem-estar, etc. e tal, e você sair de um relacionamento para você se entregar de coração a algo que é uma questão de fé, na verdade, né? Você não sabe se é ou não é, você acredita. Né? Então, muita gente não me compreendeu, muita gente não entendeu, mas, por outro lado, muita gente me apoiou. Né? É aquela coisa do Espírito que une a gente, que nos faz irmãos, porque é aquela coisa, João, estou rezando por você, ó, sempre rezei por você. Não tem outra explicação. Né? Isso é maior do que qualquer vínculo ou laço sanguíneo familiar. Né? Jesus fala que a família dele são aqueles que ouvem a sua palavra e a põem em prática. Né? Estes são seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Né? E isso eu senti na pele. Quando pessoas assim da comunidade, que cresceram, que viveram comigo, sempre, João, estamos rezando por... E ao longo do seminário, quando eu deixei o seminário, depois quando eu vim para Itapeva, e até hoje, pessoas que me acompanharam, né, ao longo da vida, João, sempre rezo por você, pessoas que já se foram, pessoas que já partiram, e que através da oração, a gente acredita nesta comunhão, né, nesta comunhão de estar juntos, de estar
unidos. Eu acho que isso sempre me fortaleceu muito, né? Apesar de ter incompreensões, né? Minha própria mãe não queria que eu fosse padre, minha própria mãe não queria que... Não sei, mãe tem medo de perder o filho, né? E mãe, eu digo que minha mãe, se fosse possível, ela estaria com os 3 filhos até hoje, dormindo na cama com ela, né? Coisa de mãe, não se explica, né? É como as coisas de Deus, não tem explicação, né? Mas aí depois, com o tempo, a minha mãe foi percebendo que não, que a minha vocação era essa mesmo e tal, né? Então, foi uma experiência muito interessante, desde sempre na minha Legal. vida. Legal, João. A sua história de vida é muito bonita, assim. Eu queria te dizer isso, a gente admira muito e acho bonito quem faz essa escolha. Eu acho que é uma escolha muito corajosa, difícil. Difícil, né? Eu vejo pela minha vida, muitas vezes eu escutei o chamado, mas talvez não tenha tido essa coragem de ir até o final, como você foi. E uma outra, né, um outro ponto antes da gente, né, uma coisinha antes da gente entrar já no nosso tema principal, é essa mudança para cá, para Itapeva, de região. Como é que foi para você? Você já está adaptado aí? Já tá falando xé também? Já tá pronto, já tá adaptado ao povo de Itapeva aí, de Buri também, né, que você ficou um tempo. Olha, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito desapegada. Então, nunca tive problema com mudança. Lá em Marília, no processo formativo, a cada 2 anos, a gente mudava de paróquia, de pastoral. Então, eu sempre fui daquele que fecho uma porta, abro outra porta, sigo a vida. É claro que a bagagem, a experiência, né, as relações ficam, né, de amizade, de cumplicidade, etc. e tal. Mas, assim, eu não sei, eu sou desapegado. E sou desapegado de família também, né? Amo minha família, sou desapegado de amigos, amo meus amigos, tudo. Mas eu não me prendo a pessoas, não sei se fiz me entender, não me prendo a pessoas. E aí, quando eu pensei nessa oportunidade de Itapeva, nessa experiência, eu falei, poxa, eu vou com tudo. Por maiores dificuldades que eu encontre, não, eu vou abraçar a oportunidade que Deus me deu de recomeçar, de ressignificar a minha história, e eu vim, não é? E eu me sinto muito em casa, né? Não tive nenhum estranhamento com a adaptação, né? Lá em Buri, que eu cheguei, fiquei. Eu sou apaixonado pelo clima daqui, da região, que é bem mais fresco, bem mais frio do que na minha região. Lá, hoje aqui, meu computador está marcando que está 15 graus aqui em Itapeva, mas lá em Veracruz deve estar uns 22, né? No calorzão mesmo, chegar a 40 graus, na sombra, né? Que lá é beirando Mato Grosso, tudo. Então, o clima daqui é muito gostoso, as pessoas são muito acolhedoras, né? E, mais uma vez, eu digo que eu fiz essa experiência de fé, né? Tenho feito, continuado a fazer aqui em Itapeva, mas lá em Buri foi uma experiência muito forte de fé, porque eu cheguei como um estranho, um desconhecido, que sozinho, que sem família, sem, como diz a canção, sem lenço, sem documento, mas ali eu fui acolhido como um filho, né? E as pessoas me acolheram por causa da fé, né? Então eu vivi essa experiência de família, essa experiência de amizade ali em Buri, sem ter contato anterior com ninguém, sem ter vínculo sanguíneo, sem ter convivido com ninguém ali. Eles me acolheram como um filho, como um irmão, como um amigo, e eu sou muito grato. E isso é a experiência da vida,
né? O padre, ele não se casa, o padre, ele vive o celibato, ele vive sozinho, mas é alguém que sempre está acompanhado da comunidade. É alguém que faz da comunidade a sua família, né? Por isso a gente diz que a gente, quando vai ser padre, a gente faz o voto de celibato, mas a gente não promete solidão, porque a gente nunca está sozinho, a gente está sempre em comunidade. E ainda quando estamos sozinhos, né, fisicamente, estamos unidos em Deus, né? Momento de nos retirarmos, de rezarmos, etc. e tal. Mas a minha adaptação aqui foi muito fácil, né? O pessoal de lá da minha região pergunta: e aí, João, como é que estão as coisas? Se adaptou? Como é que está a sua vida? Eu falo: tá ótima, tá ótima. Ah, você não pensa em voltar para cá? Não, não penso. Não quero, né? Nem pensar, né? E porque não sei, se eu tivesse conhecido Itapeva antes, teria vindo antes, mas eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus, e a gente, quando se deixa lançar no tempo de Deus, Ele quem vai escrevendo, por mais que a gente não compreenda, né? Tem dias que eu paro, penso, falo: meu Deus, vim parar aqui, que coisa assim, que eu nunca imaginei, né? Não fazia parte dos meus planos, não fazia parte dos meus projetos, mas como diz o profeta Isaías, né? Os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. E a gente tem que se lançar, acho que a grande questão é essa, lançar-se na proposta, no caminho, na oportunidade que o Senhor oferece para nós. E sempre agradecer. Então que fique registrado aqui, né, o nosso abraço pro pessoal de Buri aí também, acho interessante, né? O Padre Fernando, uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele começou aqui na paróquia que eu cresci, né? Paróquia da Piedade, aqui da Itapeva. E então fica registrado o nosso abraço para eles aí. E eu gostaria também, João, de passar para o nosso tema principal aí, se você puder nos abrilhantar aí com as suas palavras. Que passagem que você escolheu para meditarmos juntos hoje? A princípio, eu tinha pensado em 2 passagens do Evangelho de São Marcos. Mas aí hoje à tarde, rezando, refletindo um pouco, eu falei: não. Aí eu mudei, né? É o mesmo tema, é o caminho do discípulo, é o sentimento do discípulo, é a reação do discípulo no Evangelho de Marcos, mas é uma passagem totalmente diferente da que eu ia trabalhar. Eu escolhi Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41, que é o episódio da tempestade acalmada. Né? Até esse episódio da tempestade acalmada foi a inspiração bíblica que o Papa Francisco usou no dia 27 de março do ano passado, quando ele fez aquela reflexão tão bonita e tão profunda sobre o início da pandemia. Né? Lá na Praça de São Pedro, ele rezou sozinho e ele refletiu em cima dessa mensagem bíblica. E o núcleo dela são 2 questionamentos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Como eu dizia, fala do sentimento, da reação do discípulo. Só que do sentimento, da reação do discípulo na hora da tempestade, na hora da provação, na hora da angústia. Porque muita gente, na hora em que é provado, na hora que a tempestade cai, o primeiro pensamento é culpar Deus e assim revoltar-se com ele, né? Quantos? Nossa, fulano, por que você não vai mais na igreja? Nossa, por que você não acredita em Deus? Não, porque Deus levou meu filho,
porque Deus tirou meu emprego. É mais fácil a gente achar um culpado, e é mais fácil a gente culpar Deus e virar as costas para Ele. Então, o que eu quero rezar hoje aqui com vocês, nesse podcast, é a reação do discípulo, é o sentimento do discípulo na hora da tempestade. Então, vamos ler o Evangelho. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos a outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente tem que ir como que destrinchando esse texto e entendendo a profundidade que ele traz em cada parte, né? A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é o seguinte: Jesus estava no entardecer de um dia em que ele havia se dedicado à pregação do reino de Deus. Né? Diz o texto bíblico, naquele dia, ao cair da tarde, isto é, no entardecer, quando estava escurecendo. Quando entardece, quando chega o fim da tarde, quando a noite já vem se pondo, quer dizer que o nosso dia foi cumprido. Quer dizer que, bem ou mal feito, mais um dia se passou, mais um dia se realizou. E aí, Jesus terminar assim mais um dia em que ele tinha se dedicado à pregação do reino de Deus. Portanto, mais um dia de missão realizada. Né? E terminando o dia, ele diz aos discípulos: olha, vamos para outra margem, é preciso ir além. Os discípulos entram no barco com o mestre para irem para outra margem. E aqui uma outra coisa. O que quer dizer? O que quer dizer esta outra margem? Passar para outra margem. É um convite que Jesus faz aos discípulos e que ele faz a cada um de nós. Vamos para outra margem. Mas para onde é que eles estão indo? Aí a gente pode pensar. Essa viagem no barco com Jesus para outra margem é a travessia da vida com ele. É a caminhada da vida com ele. Né? Então, ele nos convida para estar com ele. Quando ele diz aos discípulos, olha, vamos para outra margem, passemos a outra margem, é um convite que ele faz para os discípulos. Vamos atravessar a vida comigo. Vamos viver a vida comigo. É um convite para estar com ele. E o mais interessante é que os discípulos já tinham estado com ele ao longo do dia. Os discípulos já tinham contemplado milagres, curas, ele expulsando demônios, ele combatendo contra os fariseus. Jesus já tinha mostrado, falado quem era realmente a sua família, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, mas Jesus faz um convite que vai além de estar com ele fisicamente. Fisicamente eles viram, eles ouviram,
os milagres, as curas, os exorcismos, as ações de Jesus. Mas ainda assim, Jesus os chama, os convida para ir além, para ir a outra margem, para atravessar a vida com eles. Então, Jesus, ele dá oportunidade aos discípulos, dá oportunidade a cada um de nós de mostrar que nós já o conhecemos, que nós sabemos quem ele é na nossa vida, de nós sabermos a sua identidade na nossa vida e a sua influência na nossa vida. Digo influência na vida num sentido de presença, né? Quando nós convivemos, né, tem um estudo que diz que nós somos um pouco daquilo que são as 6 pessoas que mais convivem com a gente, algo mais ou menos do tipo. E a gente vai se tornando um pouco de cada uma delas, né? Vai encontrando uma síntese e se tornando alguém pautado na experiência com essas pessoas. O que Jesus convida é isso. Eles já estavam fisicamente com Jesus, né? Tinham passado o dia com ele, e eles já eram para eles estar com este sentimento de, não, ele está conosco, né? Ele está no nosso meio, não devemos temer nada. Afinal, Jesus tinha feito milagres, curado doentes, expulsado demônios, então o reino de Deus já estava ali inaugurado, Jesus já tinha anunciado o reino de Deus. Mas o que é mais interessante, o que parece peculiar nesse texto bíblico, é que na tempestade que o texto apresenta, fica evidente que os seus discípulos ainda não o conhecem. Na hora que Jesus realizou o milagre, na hora que Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, combateu em favor dos marginalizados, disse quem era a sua família, aqueles que ouvem, praticam a palavra de Deus, estava ótimo. O segmento fazia todo sentido. Estar com Jesus fazia todo sentido. Mas na hora da tempestade, no momento da tempestade, aí a gente como que deixa se desfalecer. A gente como que deixa aparecer em nós aquilo que de pior nós temos, né? Isto é, a nossa desconfiança na presença de Deus. E às vezes na tempestade da nossa vida, nas dificuldades da vida, a gente, quando era para mostrar ser ainda mais forte, a gente entrega os pontos, né? E a gente se lança numa vida de murmuração, numa vida de reclamação, numa vida que dá sinal, que dá pistas de que não acreditamos que Deus está conosco, de que não acreditamos que Ele está no barco da nossa vida. E aí, o que acontece? Entramos em desespero. Aí o desespero vem ao nosso encontro, o desespero bate em nosso coração. Eles saem para fazer essa travessia de barco ao cair da tarde, no anoitecer. O anoitecer, na Sagrada Escritura, ele nos remete à ausência de luz, à ausência de clareza, à ausência de segurança. Então, ali naquela travessia da vida com Jesus, muitas vezes nós somos provados pela escuridão. A escuridão dos nossos sentimentos, a escuridão dos nossos pensamentos, a escuridão da nossa própria identidade, a escuridão do nosso coração, do não saber quem eu sou, do não saber qual é a minha missão, do não saber por que eu estou aqui. E aí a gente vive como se estivesse num eterno apagão, como se já não estivesse tendo clareza, segurança ou enxergando a luz de mais nada. Um outro fato que vale a pena refletir é que eles estão no mar.
Na história da civilização de todos os povos, o mar sempre foi um sinônimo de lugar desconhecido. Por quê? Porque a gente não vê até onde vai o mar. A gente não consegue medir o mar. Né? A gente vai à praia, e quantas vezes a gente olha para o mar e fala, nossa, hoje o mar está bravo, o mar está forte, o mar está puxando. Fala para os filhos, né, para as crianças, cuidado, o mar está perigoso. Não vai no mar agora porque a onda está puxando, etc. e tal. Então, o mar traz essa noção, essa ideia de falta de segurança, de falta de confiança. Né? Ali no mar, tudo é muito suspeito. Né? Você pode estar dentro de um barco, mas o barco vai estar sendo agitado pelas ondas, pela correnteza, etc. e tal. Nunca vamos estar parados. Nunca vamos estar parados. Então, o mar, ele nos coloca nessa onda de insegurança. Por quê? Porque somos inseguros naquilo que não conhecemos, naquilo que não temos controle, naquilo que não temos domínio. E quando nós nos sentimos inseguros, o medo grita ao nosso coração. Quando nós estamos na escuridão, não enxergamos mais nada, o desespero toma conta de nós. Né? Uma outra coisa, eles estavam ao entardecer, no cair da noite, eles estavam no mar, e eles estavam dentro de um barco. Este estar no barco é estar na vida, é estar vivendo. É a condição de todos nós. Eu, quando vou aos velórios, fazer a celebração das exéquias, eu gosto sempre de dar 2 exemplos, ou dou um ou dou o outro. Gosto de comparar nossa vida como uma viagem de trem, ou gosto de comparar a vida como uma travessia no mar, onde estamos dentro de um barco. Né? Tem aquela música do Monsieur Jonas Abib, e que depois o Padre Léo também cantou, o mar é Deus e o barco sou eu. Né? Nós estamos dentro deste barco e estamos navegando neste mar que é Deus, neste mar que é a nossa vida. E aí, muitas vezes, dentro deste barco, nós encontramos a escuridão e nos deparamos com a insegurança. O que é necessário? Né? Qual o sentimento, ou melhor, qual a reação que brota no coração dos discípulos? Né? Qual a reação dos discípulos? Surgiu então, diz o texto, uma tempestade bem forte que lançava as ondas dentro do barco que se enchia de água. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam desesperados, os discípulos estavam se sentindo impotentes, os discípulos estavam se sentindo inseguros. Uma onda de terror se abateu sobre eles. E aí, desses adjetivos que eu falei aqui, quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não se sentiu, pelo menos, com um deles? Eu já me senti em todos, com medo, angustiado, desesperado, impotente, inseguro e aterrorizado. E acho que todos nós, na nossa vida, nos acontecimentos, sobretudo nas dificuldades, nas provações, na tempestade, já também nos sentimos assim, amedrontados, angustiados, desesperados, impotentes, inseguros e aterrorizados. Por quê? Porque... Mais interessante, João, só cortando você, só para servir de adendo, eu acho que é interessante. Eles estavam todos nessa situação, só que a maioria deles eram profissionais da pesca. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, eles estavam amedrontados, desesperados.
Exatamente, né? A Sagrada Escritura deixa claro que a maioria dos apóstolos eram pescadores. Sim. Eles estavam acostumados, aquilo era próprio do cotidiano deles, da natureza deles. Estar no mar, estar dentro de um barco, era próprio deles. Então, como para a gente ver a dificuldade, né, a intensidade, melhor dizendo, da tempestade. A tempestade estava tão forte, causava tanto medo, tanta angústia, tanto desespero, tanto terror neles, que mesmo eles sendo pescadores profissionais, eles se sentiram naquela situação de impotência. Com certeza, Pedro, André, Tiago, João já haviam passado por situações parecidas, por turbulências, por tempestades no mar, pescando, etc. e tal. Mas aquela pesca, aquela travessia era diferente. E eles não conseguiram controlar o medo, a angústia. Tem gente que pensa que sentir medo, sentir-se angustiado, desesperado, impotente, inseguro e aterrorizado, seja sinônimo de fraqueza. Então, tem gente que se coloca num patamar de não se sentir assim, não se permite sentir assim. Não se permite sentir assim. E aí quer lutar contra todas as suas forças para não se sentir. Mas o sofrimento, a tempestade, é algo inerente à vida do ser humano. Não dá para tirar. Ah, hoje eu vou escolher não sofrer. Ah, hoje eu vou escolher não sentir medo. Ah, hoje eu vou escolher não ficar angustiado. Não dá, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 horas. A gente não sabe o que vai acontecer durante a noite, o que vai acontecer amanhã. Isso é estar no barco da vida. Isso é lançar-se no mar da vida com Deus. Né? Lembra, eu disse que esse estar no mar causa uma insegurança, é uma falta de confiança, deixa tudo muito suspeito, porque a gente não tem controle, a gente não domina, porque é muito fácil nós nós conseguirmos controlar uma coisa, e quando a gente controla, a gente, como que eu posso dizer? A gente faz um processo de domesticação daquilo, né? Então a gente tem um controle daquilo, é como uma fera. A hora que a gente consegue domar aquela fera, pronto, acabou o medo, acabou o medo. A gente tem aquilo nas mãos, tá sob o nosso controle, né? Como a gente, não, tudo sob controle, fica tranquilo. Mas quando foge do nosso controle, quando a gente se depara com a escuridão da vida, com a insegurança dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a gente tende a sentir alguma coisa disso ou tudo isso. O medo, a angústia, o desespero, a impotência, a insegurança, o terror. Mas aí, esta foi a reação dos discípulos. Mas uma atitude mais controversa de pensar aqui e de entender com a razão humana é o comportamento de Jesus. Parece até engraçado, parece até irônico. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Retomo, mais uma vez. Surgiu, então, uma tempestade bem forte que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. O barco estava enchendo de água, o barco estava afundando. O barco estava afundando. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava ali, tranquilo, sereno, descansando. E olha que interessante o detalhe que o texto bíblico coloca. Ele estava na parte de trás do barco. A primeira parte que afunda, a primeira parte que certamente estava se enchendo d'água,
era a parte de trás. Então, Jesus estava, a tempestade estava mais forte ali, onde Jesus estava. A água, tinha mais água ali, onde Jesus estava. E ainda assim, diz o texto, ele estava dormindo sobre o travesseiro. Olha a sutileza do evangelista ao escrever isso. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Como que é difícil entender esse comportamento de Jesus? Eu, por diversas vezes na minha vida, as pessoas falaram assim, nossa, mas está difícil a vida. Eu falei, tá, e parece que Jesus está dormindo. Né? Ou quando a gente compara a vida mesmo com o barco, fala, nossa, o barco vai afundar, fala, e Jesus está dormindo. Né? Aquela coisa, poxa, e Deus não vai fazer nada, e Deus não vai agir. Né? Na pandemia, nós vimos muito isso. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Deus mandou isso para nós? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não acaba com isso logo? Como se fosse um passe de mágica, as coisas de Deus. Como se a fé fosse um passe de mágica. E aí, nessa travessia da vida com Jesus, neste convite para estar com Ele, para permanecer nele, muitas e muitas vezes, na tempestade da nossa vida, será difícil entender o comportamento de Jesus. A dificuldade de entender o comportamento de Jesus era tamanha que só aumentou o desespero dos discípulos, e o aumento desse desespero é perceptível no modo como eles se dirigem a Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas, quer dizer, o Senhor não dá a mínima para a nossa situação? O Senhor não está dando a mínima para nós? O Senhor não está dando importância nenhuma para nós? Né? E como dói quando alguém nos diz, eu não dou a mínima para você, ou você não tem importância nenhuma para mim, ou eu desisto de você, você não vale nada, você não serve para mim. Quem já passou por essa experiência na família, com amigos, etc. e tal, sabe da dor que causa esse sentimento. Mas os discípulos estão ali dizendo isso para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? O senhor não está dando a mínima? O senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? Acorda, acorda, o que está acontecendo? Né? Às vezes a gente quer dar o nosso pensar, a nossa lógica de lidar com as coisas, a gente quer dar a Deus, né? Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios. E os discípulos, ao se dirigirem desse modo a Jesus, eles atestam o seguinte, olha, ele está ali dormindo, ele é indiferente à nossa vida. Quantos de nós já passamos por essa mesma experiência, já trouxemos em nosso coração, em nossos pensamentos, esta mesma ideia de que Deus está indiferente à nossa vida, está alheio a nós, está distante da nossa angústia, é incapaz de nos salvar, ou não quer nos salvar, não quer nos livrar da tempestade, da provação, do medo. E aí a gente, como os discípulos, nos dirigimos a Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas que pereçamos? Quando nós nos dirigimos assim a Jesus, é porque nós deixamos o medo dominar o nosso coração, a insegurança dominar a nossa vida, a escuridão dominar os nossos sentimentos. E aí falta fé, falta esperança, falta amor. O Papa Francisco, nessa ocasião, no início da pandemia, ele disse uma coisa, comparando a pandemia como uma tempestade em que a humanidade estava atravessando,
ele disse uma coisa que eu achei, assim, fabulosa, e eu trago para a minha vida, para que sempre na hora da tempestade eu consiga voltar o meu pensamento para Deus a partir dessa ideia. Diz o Papa: a tempestade desmascara a nossa fraqueza e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças da vida. A tempestade desmascara a nossa fraqueza e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças da vida. A tempestade desmascara a nossa fraqueza. Porque quando está tudo bem, beleza, eu sou forte, eu aguento, eu resisto, né? Eu ponho a minha máscara, e aí eu levo a minha vida mascarado, eu levo a minha vida com aquela imagem que eu criei de mim, mas que não é uma imagem real, é a imagem que eu quero que os outros pensem de mim. No entanto, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, a primeira coisa que cai é essa máscara. E aí a primeira coisa que fica a descoberto, né, que fica assim, à vista, é a nossa fraqueza. É a nossa fraqueza. As nossas falsas e supérfluas seguranças da vida. Tem gente que se apega ao ter, quer ter as coisas, quer ter dinheiro, quer ter bem-estar, quer ter tudo nas mãos. Na hora da tempestade, tudo aquilo que a pessoa tem cai. Porque é supérfluo. É uma segurança que a pessoa inventou para si próprio. Trocando em miúdos, o que o Papa diz é que na hora da tempestade, nós nos tornamos exatamente aquilo que nós somos. Limitados. E todos nós somos iguais. Todos nós. Não existe aí um super-homem, não existe um herói que vai resolver tudo, que vai lidar com tudo da melhor forma possível, que não vai se abater. Não, todos nós somos limitados. Mas o que nos levanta desta condição de limitação, o que nos torna melhores, ou o que nos faz vencer, passar a tempestade da vida, é ter a certeza de que ninguém se importa mais de nós do que Deus. Ninguém se importa mais de nós do que Deus. É ter a convicção de que Ele cuida de nós, Ele protege nós ao longo da vida, ao longo da travessia. E aí, por isso, Jesus, quando acorda, diz aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eu não estou aqui. A minha presença é o suficiente. A minha presença te basta. Você não precisa fazer mais nada. Não é como a gente canta naquela música antiga, nos velórios ou nos funerais, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E às vezes nós vamos ter a impressão de que este Deus está dormindo tranquilamente sobre um travesseiro, mas ele vai estar ali, de mãos dadas com a gente. O que nós não podemos fazer é desconfiar dessa presença, desse cuidado, dessa proteção que ele tem por nós. Repito, ninguém se importa mais de nós do que Deus. Tua família é importante, teus amigos são importantes, teu trabalho é importante, tuas conquistas são importantes, mas o que importa é que ninguém se importa mais de nós do que Deus. Quando a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração, a gente cai na atitude dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos?
Senhor, o Senhor não está nem aí para a gente? O Senhor é alheio à nossa dor, é alheio à nossa vida? E aí Jesus repreende. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Aí tem gente que... Isso é uma experiência que a gente constata nas comunidades. Quanto mais dificuldade, quanto mais a pessoa está dentro da igreja, mais dificuldades ela tem. Aí a gente cai naquele julgamento, poxa, mas fulano não sai da igreja e vive uma vida, com perdão da palavra, vive uma vida desgraçada, é sofrimento, tudo acontece na vida daquela pessoa, mas ela está lá dentro da igreja, ou quantos já não disseram, poxa, parece que depois que eu comecei a participar da igreja, que eu comecei a me engajar na igreja, parece que os problemas aumentaram. É claro que os problemas aumentaram, porque a gente está nesse barco atravessando a vida, o mar da vida, com Jesus. E as tempestades virão, as dificuldades virão, os sofrimentos virão, mas o modo como nós vamos lidar com a tempestade, com as dificuldades e com os sofrimentos, a reação que nós que temos fé vamos ter diante da dificuldade, da tempestade, é o que realmente diz de nós. Será que diremos ao Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, não está vendo que nós estamos afogando? Não está vendo que estamos morrendo? O Senhor parece que não se importa com a gente, não dá a mínima para a gente? Aí a falta de fé, aí o medo, o desespero, a angústia tomou conta do coração. Todos nós sentimos medo, nos desesperamos, nos angustiamos. O que não podemos é deixar que isso tome conta e se apodere do nosso coração. A gente precisa fazer uma conversão do coração para que na hora da tempestade nós busquemos a fé. A fé na certeza de que ninguém se importa mais de nós do que Deus. A certeza dessa presença, desse cuidado, dessa proteção de Deus ao longo da nossa vida. Venha a tempestade que vier, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Bom, Sabe, essa passagem que a gente está meditando hoje, eu acho muito bonito e eu fico sempre pensando que as histórias, principalmente do Novo Testamento, dos Evangelhos, são histórias que foram, primeiro, vividas e recontadas várias vezes para depois ser escritas. Então eu imagino os discípulos e Jesus chegando na outra margem e a história começando a ser contada. E eles falando, você acredita? Ficou dormindo no barco. A gente lá quase morrendo e ele estava dormindo. Só que, a princípio, eles não se deram conta de que Jesus não precisava sequer ter acordado. A questão interessante que eu consigo ver nesse texto é isso, é que o simples fato de Jesus estar no barco é garantia. Se Jesus está conosco na nossa vida, é garantia de que as coisas vão dar certo. Então, Jesus, nesse dormir, ele testa para que os discípulos pensem, não, será que dormindo ele também faz milagre? Né? Às vezes os discípulos querem... e nós, eu coloco a gente nesse contexto, muitas vezes a gente gosta de limitar o poder de Deus, de achar que Deus só vai poder fazer se a gente conseguir raciocinar em cima daquilo. Então Jesus precisa acordar, Jesus precisa mandar o mar se acalmar. Não. Se todos os discípulos no barco dissessem, não, o Filho do Homem está aqui, cara, pode ficar em paz, vamos dormir, vamos pegar um travesseiro e colocar do lado de Jesus, o mar tinha se acalmado. Essa questão, essa falta de
fé que muitas vezes a gente vive, de achar que o milagre ele também vai acontecer somente de uma forma lógica. Então, Jesus vai colocar as coisas assim, assim, assado. Na verdade, é o contrário. A igreja muitas vezes, e o João está aqui e pode falar disso muito melhor do que nós, a igreja muitas vezes ela investiga se não houve essa interferência humana, se teve um atravessador para ter o milagre. O milagre é aquela questão sem atravessador, mas muitas vezes Deus vai agir de N formas, seja por uma pessoa que vai fazer alguma coisa, seja por crer, neste caso, né, crer que ele está no barco. E acabou. É isso que precisa. E aí eu fico pensando, né, Jesus acordando e pensando, eu vou ter que seguir o script, o que eles esperam que eu faça. Vai, Marco, se acalma, vai lá, ondas, se acalmem, porque nós somos muito assim, visuais, nós precisamos ver lá alguém colocando as mãos e fazendo as coisas para que elas aconteçam. E muitas vezes Jesus está cuidando da solução das coisas, mesmo antes da gente perceber o problema. Isso é interessante de perceber na nossa vida. Isso é um puxão de orelha até para nós compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi uma vez que eu estava com alguns compromissos dentro da igreja e eu ia falar sobre uma passagem na parte da tarde e depois à noite de outra. Eu fiquei pensando, Deus, será que não vai acabar o combustível não no meio do caminho? Será que é muito compromisso para hoje? Será que o Espírito Santo não vai falar assim, viu? Agora segue aí, vai você com as suas palavras. Aí Deus me deu uma onda ou um banho d'água que me fez acordar um pouco. E veio a mensagem muito forte na minha cabeça. Ele dizendo assim, eu te dei o carro, eu te indiquei a estrada, eu te coloquei no caminho. Você acha que eu vou deixar que você fique sem combustível? Eu te coloquei no barco. Eu falei para você para onde você tinha que ir. Eu tô no barco. Você acha que eu vou deixar as coisas simplesmente naufragarem aqui? Muitas vezes nós precisamos ter essa confiança. E aí, Cris, o que você tem para... Legal. Olha, a gente foi pego de surpresa. Mas a palavra que o João compartilhou com a gente, acho que ela é muito oportuna, né? A gente vem de um momento que a tempestade está bem turbulenta e em diversos momentos a gente faz como os discípulos, né? Pede ajuda, será que ele está dormindo? Isso é muito coerente com o que a gente vive, né? Mas eu acho que um dos pontos importantes, né, que a gente pode pescar dessa palavra é entender que Jesus ele está com a gente, né? Pode parecer que esteja dormindo, mas ele está, né, ao meu lado, né? Carregar isso consigo faz com que o caminho se torne um pouco menos dolorido, né? A chuva seja um pouco mais branda, apesar de parecer uma tempestade gigantesca, né? Então, entender que ele está do nosso lado, que ele é o responsável, né, para que esse mar se acalme em algum momento, né, faz com que a gente trilhe um pouco melhor esse caminho. É interessante de pensar que a relação de Jesus com os discípulos, né, tem muito a ver com um treino, digamos assim, de como vai ser a vida desses discípulos quando ele se for, né? Ele sabia disso, os discípulos não, então a todo momento ele tenta
lembrá-los disso, né? No final ele fala, e vocês, por que vocês estão tão medrosos, né? Como é que ainda não têm fé? Então, assim, o que mais que ele precisava fazer, né? O João falou exatamente isso, né? Antes eles já estavam fazendo milagres, curando doentes, né? O que mais que Jesus precisava fazer para que esses discípulos tivessem um pouco mais de fé? E aí eu fico imaginando como que foi a relação desses discípulos quando de fato Jesus foi embora e daí na manhã seguinte, cadê Jesus, né? O que eu faço agora, né? E aí esse treino que ele fez ao longo desses anos aí que eles passaram juntos, os discípulos de Jesus, fez com que a gente perdurasse no que a gente conhece hoje como a nossa Igreja Católica. Ou seja, esse treino de Jesus foi eficaz, apesar dos discípulos terem uma fé, né, que se abalou nessa situação, por exemplo. Então, assim, a gente tentar se assemelhar, tentar buscar aquilo que os discípulos fizeram. Eu comentei, né? Os pescadores eram profissionais. Será que eles nunca tinham passado por aquela situação de tempestade? Será que aquela tempestade ia, de fato, né, afundar o barco se não fosse a mão de Jesus? Jesus ali dormindo é a prova de que eles poderiam sair dessa sozinhos, se tivessem um pouco mais de fé. Mas aí Jesus acorda e ensina eles, né? Um pouco mais de fé seria o suficiente para que vocês se salvassem. Mas eu estou aqui, né? E acalmou a água e a tempestade. Então, assim, confiança também na fé que a gente tem, procurar aumentar um pouco mais essa fé para que a gente possa contar com Jesus, né? Que está do nosso lado, mas no momento e no tempo dele, né? Entender que o tempo é de Jesus. Acho que esse é um fato importante que eu pude pescar. Olha a analogia aí. Eu pude pescar aí nesse texto. Joia. João, quer falar um pouquinho mais? Fica à vontade. Eu queria deixar uma última mensagem que vai ao encontro de tudo o que nós falamos. Jesus não precisava ter acordado se os discípulos tivessem a consciência da fé. De que ele não precisava, né, como vocês dois colocaram, ter realizado o milagre, ter falado para o mar, ter colocado as coisas em ordens, né? E isso serve para nós. Isso serve para nós, né? Nós temos uma âncora que não nos deixa afundar. É uma âncora que nos deixa no eixo, digamos assim, que nos dá um ponto de equilíbrio, que é a cruz de Cristo. Na cruz nós fomos salvos. Nós temos um leme, que é aquele que conduz o barco, é aquele que direciona o barco. Na cruz de Cristo fomos resgatados. Este leme é a cruz, esta âncora é a cruz. E nós temos uma esperança, né? A isso o Papa Francisco vai dizer: não nos deixem que roubem a nossa esperança. Não deixem que roubem a nossa esperança. Na cruz de Cristo, nós fomos curados e abraçados para que nada nem ninguém nos separe desse amor redentor. Maravilha, maravilha. Gente, a gente está encerrando o nosso podcast Vale de Deus. Eu gostaria de convidá-los a que nos seguissem nas nossas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, além das plataformas de música, Spotify, Deezer, Google, Apple, tem um monte de lugar. Procura Vale de Deus, Vale com 2 L's, para que você possa ouvir e compartilhar um pouquinho da palavra. Hoje a gente recebeu o diácono João, um cara excelente. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito mais e a gente vai se encontrar também muito mais com ele, para que a gente possa crescer um pouco mais na nossa fé e poder divulgar um pouco mais também a palavra e o amor de Jesus Cristo. Então, eu vou passar para o João
para que ele possa divulgar também como que a gente faz para entrar em contato com ele. Ele faz um vídeo diário, né, de meditação sobre o evangelho do dia, e ele faz a homilia, muito legal, muito enriquecedor, e eu tenho certeza que você, escutando e compartilhando também o conteúdo do João, vai crescer na vida também. Como é que faz para achar você, João? Quem quiser, né, escutar as homilias diárias, é só ir lá no Facebook, Comunicação Diocese de Itapeva, ou no meu Instagram pessoal, @joão.bonzanini, @joão.bonzanini. Joia. Depois a gente põe também na descrição aqui do nosso podcast. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Mais uma vez, Marquinho e o Diácono João, muito obrigado mesmo, tá? Um abraço, até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Fiquem Valeu, com tchau, Deus. tchau.